Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. E agora, para comentar a manifestação deste domingo em Patos de Minas, que reuniu centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Getúlio Vargas, recebemos nos nossos estúdios o organizador e líder do movimento nas ruas, o Wellington Souza. Wellington, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan aí. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Wellington, muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Wellington, já começo te perguntando, inicialmente, qual é a sua avaliação da manifestação deste domingo em Patos de Minas? A adesão do público atendeu à expectativa da organização? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Matheus. Matheus, não só como atendeu, como surpreendeu também, né? Como pode ter, você deve estar passando as imagens, ou deve ter passado, foi uma adesão muito grande nesse movimento, o qual surpreendeu até mesmo a organização. E, Wellington, de modo mais específico, quais pautas que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro levaram para as ruas de todo o país deste domingo, por favor? Então, as pautas foram a anistia, né? E também essa grande intervenção do judiciário, né? Em cima de todos os poderes. Tinha pessoas pedindo fora Lula também, né? Que é através da economia, que está sendo muito prejudicada no nosso país. Mas o principal mesmo é a anistia, pessoal. O que significa anistia? A anistia é algo que tem que ser dado para as pessoas que não cometeram crimes muito violentos, entendeu? E ali foi só depredação. Não teve nenhum tipo de arma, nenhum tipo de questão mais séria, né, no nosso ordenamento jurídico e até mesmo na nossa Constituição não garante aquelas questões ali, né, de um crime de terrorismo, igual eles estavam colocando ali. Foi depredadores, né, que ali quando foi finalizar ali, não teve, né, a dosimetria exata das penas e também não teve a individualização das penas, pessoal. Isso é muito triste, dá 17 anos por uma pessoa que às vezes vandalizou e aquelas pessoas que não vandalizaram ali também. Mas assim, em tudo, o pessoal aqui do estúdio, é por causa do problema que está no judiciário mesmo, esses arroupantes que o judiciário está botando, tanto nos políticos como também na população. Então hoje, então, o principal foco seria o ministro Alexandre de Moraes e uma segunda pauta, o presidente Lula? Sim, o principal hoje, né, é um ministro que catou para si vários poderes, os quais nunca foram realmente, né, ali produzidos, até mesmo nunca vi um jurista, né, ou até mesmo um juiz ter tanto poder igual o Alexandre de Moraes está tendo na atualidade. Acredito que com a lei Magnífica, né, ele deve agora abaixar um pouco o empenho dele ali de dar essas decisões monocráticas. Talvez, Matheus, a nossa audiência não tenha ciência, ele mesmo, no seu pronunciamento, colocou ali que de 702 decisões monocráticas dele, todas foram recusadas. Não existe isso no judiciário. Eu sou da área jurídica e eu não acredito que qualquer juiz que não esteja nos ouvindo ou assistindo aí pode ter dado tantas decisões tão perfeitas assim, tá? Para recusar 100% de pedidos da defesa, né? Ali, vamos colocar de acesso aos documentos, acesso a provas, acesso a tudo que for. Pessoal, é ampla defesa. Você não pode ter cesseamento de defesa. Tem que ter todos os itens que estão dentro dos autos, tem que ser fornecido para a defesa, para poder ali constituir, né, a sua defesa e poder, né, proteger o seu cliente, ou até mesmo defender o seu cliente do Estado. Certo. E, Wellington, em Patos de Minas, nós temos 3 parlamentares bolsonaristas, ou que abraçam mais essa pauta. São eles os vereadores Gladson Gabriel, José Luiz e também o sargento Leomar. E hoje nós gostaríamos de saber como os eleitores de direita no município veem a atuação desses parlamentares. A direita, ela está unida em Patos de Minas ou há divisão? Não, esse é um fato que muitos falam, né? Não tem divisão, pessoal. São parlamentares que, igual você mesmo disse, né, abraçam ali a direita. O Gladson ajudou bastante nessa manifestação aí, com os contatos deles. O Zé Luiz também fez a parte dele. O Leomar fez a parte dele também. Ali é uma união, pessoal. Nada acontece somente com a organização. Mas é lógico, né, que a gente ali abraça os organizadores ali, abraçam mais a questão mais didática, a questão
a questão dos cartazes, a questão de logística. Então aí acaba que o movimento nas ruas entra nessa questão, juntamente também que hoje eu sou líder do movimento nas ruas e também faço parte, né, do Foro do Brasil, que é do Padre Kelmo, que hoje está no Brasil inteiro com muita força aí. Mas não existe essa divisão, nós somos pessoas unidas que estão em prol de um país melhor e também da segurança do povo, seja ela jurídica ou econômica. Eu acredito que nossos parlamentares aí estão fazendo um excelente trabalho na Câmara Municipal de Patos de Minas. Wellington, o tarifaço resultou em um efeito reverso para a direita, de acordo com alguns analistas, gerando até mesmo críticas e até mesmo críticas do agro, setor alinhado ao bolsonarismo. Muito se atribuiu ao tarifaço a atuação de Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente também chegou a criticar aliados como Tarcísio, Zema e Nicolas Ferreira. Como que você avalia esse contexto e a atuação do ainda deputado Eduardo Bolsonaro? Olha, a atuação do Eduardo Bolsonaro está impecável nos Estados Unidos. Igual você mesmo disse, né? Estão ali colocando na conta do Eduardo esse tarifaço. Não é, pessoal, não é na conta do Eduardo. O Eduardo pediu sanções exclusivamente para o ministro Alexandre de Moraes. Não pediu tarifaço. O Trump tem ele uma carta na mesa dele. Ele é um cara estratégico. Ele sabe que se ele não fazer nada aqui no Brasil, igual o Lula falou da última vez agora, nós vamos transformar no socialismo, no comunismo. Tem gente que brinca com isso, mas foi isso que aconteceu na Venezuela. Então, Matheus, não vejo isso como uma questão do Eduardo Bolsonaro tarifaço. Ele não queria. Só que aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro não comanda a cabeça do Trump. O Trump está querendo o quê? Defender a questão deles lá também e o Brasil, porque é um grande parceiro econômico. Então, assim, eu não acredito nessas pesquisas, eu não acredito que a população tenha ter achado ruim. O agro também teve alguns lugares lá que o Trump reduziu ou até mesmo não taxou, né, esse pessoal por enquanto, devido acho que a articulação do Eduardo ali, que não pode também, né, penalizar o nosso agro aí, que sempre está nos ajudando. Ô Wellington, a gente teve e viu também algumas imagens, para quem está acompanhando a gente por meio do YouTube, a questão do Lula, do Alexandre de Moraes e também da Carla Zambelli. Todas essas três pautas, elas entram junto com o movimento nas ruas, ou a questão da Carla Zambelli, ela se exclui? Não, também, a Carla Zambelli é uma pessoa injustiçada, a qual teve uma pena... É igual eu tô falando, pessoal, muitos, os que não estão nos ouvindo aí, a dosimetria da pena, pessoal, ela não pode exceder muito, entendeu? Tem que ser uma dosimetria regular. É muito triste quando você vê um juiz dando uma pena para um deputado federal de 17 anos, 10 anos, 20 anos, como que, sem passar pelo parlamento. Então aí o que acontece? Sim, Matheus, a Carla Zambelli tá na pauta também, é uma exilada, né, que teve que ir embora do país, uma parlamentar, igual o Eduardo também, o Eduardo Bolsonaro, que é um parlamentar, que está se exilando. Pessoal, ditaduras começam assim. Isso aqui não é porque não é fanatismo com o bolsonarismo, não é fanatismo com a direita, não. É porque a gente vê, nós percebemos isso em outras ditaduras, como aconteceu na Venezuela. Era assim também, igual vocês estão vendo. Hoje nós conseguimos fazer entrevistas, entendeu? Pergunta o pessoal que está aqui no estúdio aqui se eles têm coragem de falar de urna eletrônica, se eles têm coragem de criticar o Alexandre de Moraes. Pode perguntar para eles, não tem. Então você não vive numa democracia. Me desculpe, eu vou te responder essa questão, Wellington, sobre a questão da gente responder sobre ministros, sobre a questão da urna eletrônica. Nós somos totalmente livres para darmos as nossas opiniões aqui. Mas a gente teve um estranhamento entre Eduardo e Nicolas, que o Nicolas hoje também é um grande expoente da direita. Isso pode acabar trazendo consequências? Olha, não foi uma crítica, não. O Eduardo simplesmente falou que o Nicolas estava um pouco escondido ali, né? Não sei, ele estava com alguns... Tá tendo a filha dele também, acredito que deve ter sido isso. E ele criticou que o Nicolas não estava divulgando o trabalho dele lá. E aí o Nicolas respondeu, falou que respeita muito o Eduardo Bolsonaro. E com isso, acho que os ânimos lá já deram uma arrefecida. E eu acredito sim que o Eduardo Bolsonaro talvez falou ali, é porque ele está numa pressão muito grande, o Nicolas também. E agora tudo se resolveu. Gente, discussão é igual o presidente fala. Às vezes você tem discussão com
com as pessoas que tá próximo de você ali, que você ama. E acontece esse tipo de desavenças, que são depois ali, nos bastidores, são todas findadas e segue o caminho. E o importante maior aqui é o Brasil, é o nosso país, é a nossa economia e também a nossa liberdade de expressão. Wellington, você disse dessa ligação direta com o Padre Kelmon. Como que ele está atuando nessas vertentes da direita, nessas manifestações também? Então, o Padre Kelmon é um líder, né, religioso aí. Ele está fazendo um trabalho excelente. Ele não só faz essa questão de manifestações, mas ele também faz trabalhos voluntários. Se eu não me engano, lá no Acre, eu posso depois perguntar para ele, ele faz um trabalho excelente, pessoal, com pessoas de baixa renda, é um ser humano ímpar dentro do Brasil, eu tenho muito respeito com ele, muito carinho. Na questão política, sim, ele está vindo muito forte aí, eu acredito, não tenho essa informação, ele possa, né, disputar algum cargo, espero, né, que ele dispute, mas se não disputar, ele é um cara, um ícone aí que está trazendo muitos benefícios para a direita e trazendo questão não só de política, mas também religiosa, porque as duas coisas andam junto. Sem Deus, ninguém é nada, pessoal. Tá certo, Wellington. E, por fim, sobre a situação política de Jair Bolsonaro, o cerco começa a se fechar e uma não condenação parece pouco provável. Lembrando que o político ainda está inelegível. Quais outros nomes os bolsonaristas abraçam com mais força para 2026, caso Jair Bolsonaro não dispute as eleições? Olha, assim, a questão do Bolsonaro ainda em si, pessoal, está muito aberta. Nós não temos outro nome, né, além do seu Bolsonaro. Acredito sim que vai ter uma reversão aí, depois dessa lei magnífica aí, vai ter uma reversão no quadro aí da questão do presidente Bolsonaro. Sobre a questão de um novo nome, eu acho que é muito cedo para colocar um nome atual, né? Porque, pessoal, se vocês não entenderem, né? Vou explicar para vocês. Quando a gente coloca um nome, vamos colocar, eu coloco o nome do Matheus aqui. Ele vai ser perseguido, vai fazer uma devassa na vida do cara e vai destruir ele antes das eleições. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro vai fazer um trabalho excelente aí até no dia das eleições. E se caso essa questão não reverter, que eu acredito que vai ser revertido sim, nós vamos ter aí o Bolsonaro e o número dele nas urnas eletrônicas em 2026 para que o Brasil decida. Não é um juiz, não é um político. Quem decide é você, pô. Você que decide se o ex-presidente ou o presidente Bolsonaro vai ser o presidente atual ou não. Não é apenas um juiz, não. Tá certo, conversamos então com o Wellington, líder do Movimento nas Ruas em Patos de Minas. Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã Patos. Te esperamos em breve com outras novidades. Obrigado a todos aí, é um prazer sempre estar com vocês aqui, é só me convidar que nós estamos aqui, vamos fazer novas manifestações, dia 7 de setembro aí talvez vamos estar nas ruas, agradecer a todos, agradecer ao pessoal da direita aí que sempre participa com nós, Pat Kelm, se eu não me engano também o pessoal ali o Vili ali, o vereador de BH também mandou um vídeo para cá, e o Caporês também que mandou um vídeo. Agradeço a todos vocês aí, é um prazer estar com vocês e o que precisar, o Movimento nas Ruas ou Foro do Brasil vai estar nas ruas para defender o nosso país.